Olá, bem-vindos ao Chuvisco Nerd. Papo agora é Universo Hanna-Barbera. Future Quest apresenta a edição que nós vamos utilizar para falar disso. Muitas pessoas não conhecem os personagens apresentados aqui do jeito normal. A maioria conhece do jeito Cartoon Network de ser, né, que eu tô falando do Space Ghost e do Homem-Pássaro, que são os personagens apresentados aqui nessa edição. Mas muito antes de você ter esses super-heróis da TV, da DC e a Marvel dominarem, nós tínhamos a Hanna-Barbera, que tinha, além desses personagens, é claro, tinha personagens engraçados e tal, mas nesse campo de super-herói tinha o Space Ghost, que inspirou o nosso brasileiro Overman, e o Homem-Pássaro também, que é bem interessante. O objetivo dessa edição, que também tem a capa, um papel mais... tipo um papel cartão, né, um papel mais grosso, e laminado por dentro. Ela tem o objetivo de apresentar pra gente novamente o Space Ghost e o Homem-Pássaro. São praticamente histórias de origem, embora do Space Ghost não seja assim explicitamente, mas a gente tem algumas revelações sobre o passado dele. Então é uma história também que fala do background. Então ela revive, ela reapresenta esses super-heróis da TV para o público mais novo, e também para quem viu na época e quer ver uma história um pouco mais madura, porque elas de fato são um pouco mais maduras do que eram naquela época. A primeira história, por exemplo, ou a primeira parte desse livro, praticamente uma graphic, é o Space Ghost. É uma história entre o Space Ghost e os Herculoides, que também era um outro grupo de super-heróis que passavam naquela época na TV. Depois pergunta pro seu pai aí, caso você não saiba do que eu tô falando. O Space Ghost já foi muito conhecido no Brasil, né? Como eu falei, já inspirou o Laerte a criar o Overman, que era um cartoon, um personagem idêntico ao Space Ghost, só que era de humor, né? A origem dele é apresentada através de flashbacks, né? Tem uma história maior por trás. No plano, né, no primeiro plano, né, e o flashback vai mostrando as origens do Space Ghost. Ela é um pouco arrastada no começo, eu confesso, achei um pouquinho arrastada. Depois ela vai melhorando, ela vai desenvolvendo, vai ficando mais interessante. Ela tem um quê também de Star Trek, tem umas lições ali de moral bem interessantes, questionamentos que a gente poderia fazer, coisas que o certo e errado não ficam lá muito claras. Então eu achei interessante esse ponto. Nessa história eles basicamente estão atrás aí de um cristal que serve de matéria-prima para fazer, entre outras coisas, o bracelete do Space Ghost, que é feito de um cristal lá que ajuda ele a projetar aqueles raios que ele usa como arma. Os flashbacks ligam o Space Ghost à platura espacial e aos vilões dessa saga, que eu não vou dar muitos detalhes para não dar spoiler, porque essas ligações são muito sensíveis. Eu posso acabar entregando alguma coisa aqui que possa ser complicado aí de revelar para quem ainda vai ler. Dessa história, o capuz do Space Ghost é removido. Isso pra mim acho que é a primeira vez que isso acontece. Eu não lembro disso acontecer na série de TV, então tem uma novidade aí. E no fim a história ela se mostra ser uma história de vingança e de origem. Ela tem essas duas coisas juntas. Ela tenta te prender ou pela nostalgia, ou pela curiosidade, para você tentar aprender um pouco mais sobre Space Ghost, ou também pela trama de vingança ali, para você saber como é que vai terminar as coisas no final, porque é uma história muito intensa, né? Não é uma história assim que eu diria, nossa, vai virar um clássico, mas o objetivo dela não é ser clássico. O objetivo dela é apresentar o personagem para pessoas que nunca ouviram falar dele. Ou seja, pura e simplesmente para falar da origem dele. A segunda parte do livro é até mais madura, focado no Homem-Pássaro. O traço é até bem clássico, muito próximo do que era feito nas animações da época. A história também é feita de forma a presumir que você nunca tenha ouvido falar do Homem-Pássaro. Então tem todo um cuidado ali na hora de contar, de haver uma explicação, algum personagem que vai remeter algo no passado para que você consiga se situar no tempo e saber ali o que aconteceu com o Homem-Pássaro, e a origem dele também é contada, tá? Não é uma história assim, especificamente de origem, mas a origem também é contada. Na verdade, as duas histórias elas se disfarçam de uma outra trama para poder contar a origem. A história ela vai se desenrolando de forma a revelar quem é o Homem-Pássaro e o que compõe esse seu universo, ok?
Isso deixa um pouco pobre a princípio assim, a história, mas depois ela vai melhorando, ela vai desenvolvendo, vai ficando legal. Adorei o Vingador, o pássaro do Homem-Pássaro, né, pra quem não conhece. Ele tem tiradas excelentes, né? Ele é engraçado, de certa forma. Ele é um pássaro impaciente, não tem tempo assim para meias palavras, ele é bem objetivo, irritante às vezes, mas num bom sentido, né? Uma espécie de Dwight versão pássaro. Ele serve também como alívio cômico, então, sem ser infantil, o que é legal, isso é bom. A trama envolve deuses sendo invocados para atacar áreas do planeta, né? Deuses lá de várias tribos diferentes. O Randall, que é o Homem-Pássaro, a identidade secreta dele, ele também tem questões familiares envolvidas no meio dessa trama, ele então acaba tendo que tomar decisões difíceis, muitas vezes não encontra os aliados dele, então é uma história também um pouco tensa nesse ponto. Ele também tira a máscara, você vê a identidade secreta dele. É explorado também o fato da origem do poder do Homem-Pássaro ser o próprio poder de Ra, né? Porque, pra quem não conhece, o Homem-Pássaro, ele recebe a essência do deus Ra quando ele tá fazendo ele é um arqueólogo, né? Ele faz uma descoberta lá, ele recebe essa... na história vai ficar melhor explicado isso, então não vou falar detalhes, mas ele recebe essa essência do deus Ra e ele acaba tendo os poderes do deus Ra, que vai muito além daquela asa, né? O poder dele não é voar, tá? Só pra deixar claro, ele tem os poderes de Ra. Então, ele é meio overpower em alguns pontos. Adorei o desenvolvimento da história, como os poderes do Homem-Pássaro foram mostrados sem parecerem bobos, né? Porque quem olha as animações antigas, de longe, assim, acha um personagem meio bobo. De fato, os desenhos da Hanna-Barbera não eram desenhos adultos, né? Nem podia fazer isso na época, né? Mas ficou bem adaptado, bem maduro. O visual ainda é bem retrô, então não sei como é que as pessoas vão receber no geral, mas eu pessoalmente gostei bastante e recomendo aí para que vocês leiam, ok? Então é isso, galera. Future Quest apresenta, tem outro volume, esse aqui é o volume 1. Existem outros volumes, também existe o Future Quest, que é uma outra história com Johnny Quest, outros personagens também. A Hanna-Barbera tem algumas edições publicadas pela DC, até porque faz parte agora da DC. Eu queria até ver mais disso, parece que tem, na verdade, né? Tem em conta a Hanna-Barbera com a DC, de repente eu adquiro essas HQs e falo aqui no canal, beleza? Essa galera tá começando, então deixem seus comentários, suas dicas, suas sugestões. Ao fim desse vídeo vai ter algumas recomendações, então ajuda a gente a interagindo com o vídeo, beleza? Meu nome é Elias Ribeiro, muito obrigado por sua companhia, um grande abraço.